Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo a esse estudo que iremos realizar neste momento. Esta é a primeira parte. Esse estudo será colocado em duas partes para que os vídeos não fiquem muito grandes e que você possa, junto comigo agora, entender este assunto que é muito urgente e importante. Mas antes de começarmos esse assunto, vamos orar ao nosso Deus? Acompanhe comigo, curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pela sua infinita bondade e misericórdia. Queremos pedir agora, Pai, o Espírito Santo, para que ele possa iluminar a nossa mente e deixar claro a mensagem, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa revestir-nos de inteligência e sabedoria nesta hora. E é o que pedimos e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, que aqui tem uma mensagem especial para nós. Veja que o título da nossa mensagem é Um Chamado Urgente. Veja só, aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 17 e 18, diz assim: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só que coisa interessante. Deus diz, separai-vos do meio deles. O que é que isso significa para nós nesses últimos dias? Será que isso tem um significado especial? Sim, com certeza. Acompanhe comigo a leitura do livro Parábolas de Jesus, página 54. Veja o que a serva do Senhor diz. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade, os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. Olha que coisa interessante. Nos é dito aí que as cidades de nosso tempo estão parecidas, estão se tornando depressa como Sodoma e Gomorra. Você sabe que as cidades de Sodoma e Gomorra, elas eram cidades completamente ímpias, a ponto de Deus ter que destruir aquelas cidades, porque o clamor da impiedade daquelas cidades já estava chegando até os céus. Agora veja, as cidades de nosso tempo estão se tornando depressa como Sodoma e Gomorra. Veja, no final dessa citação, nós lemos que a juventude é arrastada pela corrente popular. Hoje você vê nas grandes cidades um apelo muito grande a tudo que é ilícito para os jovens. Então você vê, por exemplo, o apelo a que o jovem ouça músicas que vão trazer sentimentos ruins, tais como sentimentos de licenciosidade ou orgia, e vários outros tipos de apelo. Agora, olha só que detalhe interessante. Se você for ler nessa mesma página do livro Parábolas de Jesus, ali está escrito que a sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Então veja, onde é o centro das apostasias, onde é o centro do pecado hoje no mundo? As grandes cidades. As aglomerações nas cidades. Então veja só que coisa interessante. No livro Testemunhos Revelados, volume 3, página 115, o Espírito de Profecia diz: Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que estas coisas aumentarão até ao fim da história da Terra. No livro Ciência do Bom Viver, página 363, diz: Em todo o mundo, as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Veja só, se você mora em uma grande cidade, você de fato vai entender o que está sendo dito. Porque hoje nas grandes cidades, você mora perto, né, uns dos outros, normalmente nas aglomerações, e você muitas vezes é obrigado a ouvir aquilo que você muitas vezes nem quer ouvir. Como músicas de baixo calão, com palavreados terríveis, músicas que vão trazer à sua mente cenas obscenas, músicas que vão trazer quadros de licenciosidade, de desregramento, cenas de orgias, outras coisas. Então, nas grandes cidades, não só as músicas, como também outras coisas, mas nas grandes cidades há um centro, uma aglomeração desse tipo de coisas. Então veja, olha o cenário que nos é montado, nos é mostrado por Deus
sobre as grandes cidades. Deus está dizendo, olha, nas grandes cidades, nesses últimos dias, os pecados e as prevaricações que ocorrem nelas está chegando ao ponto de ser como Sodoma e Gomorra. Então, basicamente, o que é que Deus está dizendo? Que está chegando o momento também de destruição das grandes cidades, assim Sodoma e Gomorra. Agora veja comigo. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios, erigidos à custa de enormes despesas, certamente se transformarão em montões de ruínas. Perceba, terríveis abalos sobrevirão à terra. Então chegará o momento em que o juízo de Deus há de ser derramado nesta terra. E as grandes cidades receberão, cada uma delas, um juízo proporcional à sua iniquidade. Então haverão cidades que receberão um juízo mais forte, você pode ver isso no livro Eventos Finais, capítulo 8, e haverão cidades que receberão um juízo mais brando, mas todas elas receberão o juízo punitivo da parte de Deus. Veja só outra citação que diz: quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da impendente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Outra citação diz assim: quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Então veja, Deus em sua infinita misericórdia está dizendo, olha, as cidades vão ser destruídas. As grandes cidades vão receber os juízos da parte de Deus. Agora, quando isso vai acontecer? Nós iremos ver isso já já. Mas veja, olha o amor de Deus para o seu povo. Ele diz, olha filhos, irá acontecer isso. Veja só o que Deus também nos detalha antes de que acontecesse. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142, diz assim: os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis sanatórios nas cidades. Veja, Deus está dizendo que os sindicatos, as uniões trabalhistas, vão ser os instrumentos que vão trazer sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Como, por exemplo, eles podem fazer isso? Através de guerra, através de greves e através de vários instrumentos. Agora veja, diz assim: bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Eles têm diversos meios que eles podem utilizar para trazer um tempo de angústia, e Deus está dizendo que eles vão utilizar de meios para trazer esse período. Vamos ter um detalhe, vamos tentar de alguma forma imaginar como seria. Vou dar um exemplo. Você lembra da greve dos caminhoneiros que teve? Você lembra do problema que teve? Muitos mercados não estavam chegando alimentos, muitas pessoas brigavam por conta de até água e outras coisas. Quando para algum sindicato, por exemplo, o sindicato dos rodoviários, você vê o transtorno que causa nas grandes cidades. Imagine agora que diversos sindicatos se juntam para poder fazer uma greve completa, uma greve durante meses. Você já parou para imaginar o problema que seria nas grandes cidades? Então Deus está dizendo já de antemão, olha, isso vai acontecer. Os sindicatos vão trazer um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Agora, se essas coisas vão acontecer, será que Deus, em sua infinita misericórdia, quando Ele diz, olha, minha advertência é, saiam das grandes cidades, quando Deus diz isso para o seu povo, será que Ele está dizendo, olha, quando vocês acharem certo, vocês devem sair, quando vocês pensarem que devem sair, saiam, ou Deus daria um sinal para o seu povo? Com certeza, pela infinita misericórdia de Deus, Deus daria um sinal para o seu povo.
Qual sinal seria esse? É o que nós iremos ver agora. Veja só. Testemunhos Seletos, volume 2, página 166. Acompanhe comigo a leitura. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se em nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Veja, antes da gente finalizar a leitura, perceba que está escrito que não vem muito distante o tempo que a gente vai precisar sair, a gente vai precisar buscar refúgio em lugares solitários. Agora, perceba que seria dado um sinal para nós, mas antes de falar do sinal para nós nos últimos dias, nos é mostrado a história que aconteceu no passado. Observe, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, ou seja, havia um sinal também para os judeus. Olha que coisa interessante. Antes de falar do sinal para nós, nos é mostrado o sinal que foi dado também na antiguidade para os judeus. Como assim? Por que os judeus precisaram de algum sinal? Se você se lembrar, nós iremos abrir a Bíblia. Mas se você se lembrar, Jerusalém também iria ser destruída na época dos discípulos. Chegaria o momento em que a cidade de Jerusalém seria completamente assolada, e a Bíblia já falava sobre isso muito antes disso acontecer. Mas antes da cidade de Jerusalém ser totalmente destruída, Jesus deu um sinal para os seus discípulos. Ele disse, olha, quando acontecer tal coisa, é aí que Jerusalém vai ser destruída. Vamos ver, então, como foi esse sinal para os cristãos judeus. Por quê? Observe, como foi o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos o sinal para eles, assim, aí ela vai falar sobre o sinal para nós. Então, o sinal que foi dado para a igreja dos últimos dias tem a ver também com o sinal que foi dado para os discípulos. Então, para a gente entender o sinal para nós, precisamos entender como foi o sinal para eles. Abra sua Bíblia juntamente comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Diz assim, verso 15 até o verso 21, tá bom? Diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então veja, ali está Cristo junto com seus discípulos no Monte das Oliveiras, e os discípulos tinham acabado de perguntar, mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos. Jesus, ele atrela a história da destruição de Jerusalém com a história dos últimos dias. Então veja o que Jesus está dizendo para os discípulos. Quando vocês, discípulos, olharem e virem que a abominação da desolação está no lugar santo, fujam. Ora, quem é a abominação da desolação? Porque Jesus disse, quem lê, entenda. Então ele está dizendo, olha, você precisa entender as profecias de Daniel. Então, quem é essa abominação desoladora da qual a Bíblia já falava? Olha só. Abra comigo o livro de Lucas. No capítulo 21. No verso 20. Observe. Mateus, quando ele escreve voltado para os judeus, então ele usa uma linguagem mais judaica. Agora, Lucas, que escreve voltado para os gentios, olha só como ele escreve essa mesma fala de Cristo.
Lucas capítulo 21, versículo 20. Diz assim: Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que quem é a abominação da desolação? Lá no livro de Mateus foi dito: quando virdes a abominação da desolação no lugar santo, fuja. E agora aqui para nós, e agora aqui em Lucas, que escreve para os gentios, ele diz: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, fuja. Então, quem é a abominação da desolação que Cristo estava dizendo, que o profeta Daniel profetizou? É Roma. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: quando vocês olharem e virem que Jerusalém está cercada pelos exércitos romanos, fujam. Era isso que Cristo estava dizendo para os seus discípulos. Agora, não fica algo estranho, não? Se Roma iria fechar Jerusalém, cercar a cidade, como é que as pessoas iriam fugir se a cidade está completamente cercada? Aí você pode pensar, não, mas eles tinham que sair antes. Mas o relato não diz isso. Jesus diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação, e aí ele manda fugir. Como então, de fato, poderiam fugir as pessoas que estavam dentro da cidade se o exército rondou tudo? É isso que nós iremos ver agora. Veja comigo aqui o que aconteceu em Jerusalém no ano 66. Observe direitinho comigo. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Agora olha só a explicação que nos é dada no grande conflito. Depois que os romanos, sob Séstio, ou seja, sob o comando do imperador Séstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Você conseguiu entender o que aconteceu no ano 66? Ou seja, Roma veio a Jerusalém, cercou a cidade de Jerusalém no ano 66 e inesperadamente eles recuaram. Ou seja, eles saíram do cerco. Eles deixaram a cidade, eles vieram, cercaram, mas não entraram, não atacaram. Percebe? Então, o que aconteceu no ano 66 foi um sinal para os discípulos. Eles viram de fato que Roma havia cercado, mas Roma cercou e voltou. Então agora que voltou, quem está dentro da cidade pode fazer o quê? Exatamente, fugir. Quem estava lá dentro poderia fugir agora. Então o sinal foi dado, então é hora de fugir. E realmente aconteceu isso. Muitos cristãos, todos os cristãos judeus saíram quando Roma voltou. E eles saíram da cidade de Jerusalém. Agora, olha o que aconteceu mais tarde. 4 anos depois, veja só o que aconteceu. No ano 70, 3 anos e meio depois mais ou menos. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros. Então, ou seja, 3 anos e meio depois, mais ou menos, lá estavam de novo os judeus. Observe que detalhe interessante. Jesus já tinha dito, olha, quando você viu o sinal, não entre mais em Jerusalém, saia da cidade. Por que Jesus tinha dito isso? Porque Jesus sabia o que aconteceria. Jesus deu um sinal para os seus discípulos. Porque no ano 70 viria a destruição definitiva. Observe o que aconteceu no ano 70. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém, quando o cerco foi reassumido por Tito. Tito já é outro general. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro de seus muros.
Roma novamente volta cerca de 4 anos depois. E dessa vez, quando eles cercam a cidade, o relato do grande conflito diz que dessa vez não houve escapatória. Eles entraram na cidade de Jerusalém e mataram todos que estavam ali. Absolutamente todos. Veja, se você for ler o relato do grande conflito, ali diz que haviam mulheres em Jerusalém que eram mulheres dóceis. Mas essas mesmas mulheres, quando chegou no cerco de Jerusalém, no definitivo, elas chegavam umas para as outras e falavam: olha, hoje vamos cozinhar o meu filho e amanhã cozinhamos o seu. De tamanha fome que se deu em Jerusalém nesse período. Agora veja, depois que eles cercaram a cidade, que as pessoas começaram a passar fome, porque em um cerco não entra nem sai comida. Quando eles começaram a passar fome, logo depois, Roma entrou na cidade e devastou todas as pessoas, inclusive o templo de Jerusalém. Então veja, houve um sinal ou não houve para os judeus? Houve. Mas alguns ouviram, os que acreditaram na fala de Jesus ouviram e viram o sinal e saíram da cidade, mas outros viram o sinal, mas mesmo assim continuaram na cidade. E esses que continuaram pereceram. Ou seja, quando nós falamos do cerco de Jerusalém, ele se deu em quantas etapas? 2. Primeiro veio o aviso e depois veio o cerco definitivo, quando ninguém mais tinha chance. Olha só que interessante isso então. Agora que a gente já entendeu como se deu o cerco de Jerusalém, vamos entender então aquele texto que fala para os nossos dias. Vamos ler novamente o texto que diz: não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Agora observe, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, nós já vimos isso, que o cerco de Jerusalém foi o sinal para os cristãos judeus. Agora veja, assim, ou seja, da mesma maneira, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Primeiro, para a gente entender o sinal para nós, precisamos entender o que significa essa palavra arrogar-se. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você que está me assistindo, você faz natação. E aí você já faz muitos anos de natação e você consegue nadar muitos metros. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo mesmo. Por exemplo, você consegue nadar 100 metros e de volta sem se cansar. Um exemplo. E aí eu sou seu amigo e a gente começa a andar junto. E aí você diz assim para mim, olha, vamos começar a nadar comigo? Aí eu digo, tudo bem. Aí quando a gente marca que a gente vai começar a nadar, aí você diz, olha, essa piscina aqui a gente vai nadar, normalmente eu nado 100 metros, mas como você está começando agora, eu não vou nadar 100 metros com você, vamos nadar 20 metros. Aí eu digo, não, eu posso nadar os 100 metros, quer ver? Eu vou lhe mostrar. Aí eu vou, nado 50 metros e volto, sem me cansar. Aí você diz assim, poxa, muito legal. Aí eu digo, tá vendo? Se eu nadei os 50 metros, fui e voltei sem me cansar, então eu posso nadar os 100 metros também e voltar sem me cansar. Ora, você me viu nadar os 100 metros? Não. Mas eu dei uma demonstração de que eu posso fazer isso. E depois eu arroguei para mim o poder de nadar os 100 metros. Ou seja, você não me viu nadar os 100 metros, mas eu lhe dei uma demonstração para te provar de que eu posso fazer isso, os 100 metros. Deu para entender? E depois eu arroguei para mim o poder de nadar os 100 metros. Então, basicamente, o que significa a palavra arrogar-se? É você mostrar que tem o poder, reivindicar o poder de algo que você ainda não fez. Percebe? Você mostra de alguma maneira que tem poder para fazer aquilo, arroga esse poder, mas você não fez ainda de fato. Percebe? Então, traduzindo então o texto, né? Quando fala que o arrogar-se nossa nação, que nação? Os Estados Unidos.
Assim, o arrogar-se em nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Então, qual seria a advertência para nós? Traduzindo, quando os Estados Unidos, que é a nação que Ellen White está falando, quando os Estados Unidos mostrasse para o mundo que eles têm o poder de colocar um decreto dominical, esse é o sinal para o povo adventista. Agora, você já viu os Estados Unidos colocar algum decreto dominical? Você já viu eles se arrogarem esse poder? Certamente não. Mas nós iremos ver aqui o porquê que nós ainda não vimos. Acompanhe comigo. Está aí. Esta é a capa de um livro chamado A Lei Dominical Nacional. O argumento de A.T. Jones perante a Comissão do Senado Americano em dezembro de 1888. Veja, em 1888, olha só que coisa interessante que aconteceu. Neste ano, teve um senador chamado senador Henry William Blair. Ele teve a ideia de colocar um projeto de lei nos Estados Unidos, onde as pessoas tivessem um dia de descanso, obrigatório civilmente, onde as pessoas tivessem que descansar neste dia. Qual dia ele escolheu? O sábado do Senhor? Não, o domingo, uma instituição papal. Então, ele colocou aquele projeto de lei para que as pessoas pudessem ter um dia de descanso, um dia voltado para a família, enfim. Ele colocou, se não me falha a memória agora, esse projeto de lei em maio de 1888. Quando chegou em dezembro de 1888, dos 43 estados que havia nos Estados Unidos, 37 já haviam aceitado essa lei. Ora, para que a lei pudesse sair no país todo, todos os estados tinham que aceitá-la. Então, em dezembro, já estava praticamente tudo certo da lei sair. Só que, quando chegou nesse mês de dezembro, foi dada a oportunidade de alguns representantes de algumas igrejas que guardavam o sábado irem para o Senado e poder discursar por que eles eram contra e por que seria errado colocar essa lei religiosa no âmbito civil. Então, pessoas de algumas denominações que guardavam sábado nos Estados Unidos foram para o Senado e começaram a discursar. Só que, nesses discursos, elas acabaram percebendo que a lei estava tão avançada e o argumento dos senadores era tão forte que eles começaram a desistir de tentar fazer com que a lei não fosse passada para frente. Porém, chegou o momento desse homem aí, Alonzo T. Jones, ou A.T. Jones. Ele era um pastor adventista, era advogado, e ele teve a voz no Senado. Cada um tinha 1 hora para discursar. Quando ele começou a discursar, ele acabou no final discursando por 4 horas, porque a força dos argumentos deles era tão nítida que os senadores começaram a parar ele. Então ele não conseguiu concluir de fato em 1 hora, ele demorou 4 horas. Mas ao fim do discurso dele, olha o que aconteceu. A lei teve de ser revogada. A lei teve que ser cancelada. Então os estados que tinham colocado a lei tiveram que cancelar a lei. Porque os argumentos de A.T. Jones e a defesa dele do direito foi muito forte. E a lei que estava já pronta para sair teve que recuar. Você consegue perceber a semelhança com alguma história? Exatamente. Com a história de 66. Assim como no ano de 66 Roma veio com sua instituição e voltou, no ano de 1888 também Roma veio com a sua instituição, o domingo, o decreto dominical, e teve que recuar. Deus, em sua infinita misericórdia, fez recuar esse propósito. Então, se nós entendemos isso, significa o que então? Que o sinal para nós também foi dado. É hora de sair das grandes cidades. Veja, voltando agora para aquele texto, olha o finalzinho do texto que diz, será então, ou seja, depois dessa advertência, será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Ou seja, a hora de sair das grandes cidades já chegou, já estamos atrasados em sair das grandes cidades. Agora, entendendo isso, se você for ler o livro Eventos Finais, você vai perceber, ali no capítulo 7 e 8, você vai perceber que a partir do ano de 1888, as citações de Ellen White são claras, você vai ver várias citações dela depois de 1888,
ela dizendo, chegou a hora de sair das grandes cidades. O Senhor tem dito, tira as vossas famílias das cidades. Saiam, saiam das grandes cidades. Você vai perceber que as citações são sempre depois de 1888. Ou seja, o sinal foi dado nessa época. Agora, cabe a nós, enquanto um povo remanescente, ouvirmos a voz e ouvirmos o que o Espírito diz às igrejas. Então, nesse momento, nós conseguimos entender que o próximo decreto dominical que virá não vai ser mais um sinal, vai ser o definitivo. Então não haverá mais tempo para comprar um lugar no campo, vender, nada. Porque a Bíblia fala que quando sair o sinal da besta, ninguém vai poder comprar nem vender. Agora, no próximo vídeo, nós iremos entender alguns detalhes da vida no campo, alguns detalhes do que vai acontecer no decreto dominical definitivo para o povo remanescente, a importância desse momento. Mas que nesse momento você possa entender esta mensagem, de que Cristo também está lhe chamando para sair das grandes cidades. Se você é jovem, seus pais não conhecem a mensagem, apresente a mensagem para eles e ore bastante para que você tenha a oportunidade de sair das grandes cidades. Porque nós veremos que coisas terríveis acontecerão e nós veremos também o que vai acontecer no céu nesse período. Depois iremos tratar tudo isso no próximo vídeo juntos. Que Deus lhe abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente poder finalizar? Oremos juntos. Santo e bendito Deus, graças te damos, meu Pai, pela sua infinita bondade em nos dar o aviso, Pai, para que possamos salvar as nossas vidas e as nossas almas, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a mim e a essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor também, Pai, através do Espírito Santo, possa colocar no coração dessa pessoa a urgência de sair das grandes cidades. Ó Deus, desde já lhe agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.